Então eu quero convidá-los a abrirem as Bíblias no Evangelho conforme escreveu Mateus, no capítulo 6. A nossa meditação ficará concentrada apenas no versículo 30. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 30, especialmente a parte final. Nós vamos ler em uma só voz esse versículo. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 30. Vamos ler juntos em uma só voz? Diz assim: Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Pode passar aí, Rodrigo, acho que não vai... está desligado aqui, agora funciona. Entre a promessa de Deus, as promessas de Deus para as nossas vidas e o cumprimento destas promessas, destas muito ricas promessas, há um percurso, há um trajeto, há um caminho, muitas vezes sobremodo longo, e não poucas vezes também um caminho de ansiedade. Diante das promessas de Deus, nós somos tomados pela ansiedade. Essa sessão do Evangelho de Mateus, o contexto imediato, do verso 25 até o verso 34, pega toda essa sessão, é sobre a ansiedade. Se eu perguntasse essa noite, quem aqui nunca sentiu ansiedade? Eu creio que todos, em algum momento, com alguma dose ou durabilidade, já sentimos a ansiedade. Recentemente, há poucos dias, passamos pelo período do Natal e há aquele costume da troca de presentes em algumas famílias. Algumas crianças não conseguem esperar do dia 24 para o dia 25. Se o presente chega antes em casa, elas dão um jeito de dar uma olhada, pelo menos. Ou rasgam ali o envelope, ou já pegam o presente para si. São tomadas por uma ansiedade muito grande. Eu vejo que a ansiedade é um elemento presente em nossas vidas desde a infância. E até mesmo a pessoa mais idosa, às vezes, se vê em momentos de ansiedade. Então, entre o pedido e a resposta, a nossa fé é provada. Pode ter certeza disso. Se nós olharmos para o exemplo de Abraão e Sara, talvez pensássemos como que Abraão teve tanta paciência. Percebam que eles obtiveram a promessa em ditosa idade e não foi plena. Eles não viram toda a sua posteridade. Quando Deus reforça a promessa a Abraão, ele diz: olha, a tua descendência será como as estrelas do céu e como as areias da praia, ou seja, não se poderá contar. Quantos filhos Abraão viu? Um. Isaac, riso, literalmente riso, porque Sara já na altura dos seus 90 anos, Deus reforça a promessa e diz: olha, ano que vem, Sara vai receber o neném. Ela riu, porque já havia passado todo aquele período reprodutivo de Sara. Abraão com seus 100 anos de idade, fica imaginando Abraão correndo atrás de uma criança de 2, 3 anos, com seus 103 anos de idade. E Deus havia dito que a promessa era muitas pessoas, nações, em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Quanto tempo? Abraão foi chamado com 75 anos. Do início do cumprimento efetivo da promessa de Deus, desde a sua chamada foram 25 anos. 25 anos são 2 décadas e meia, ou seja, é um período razoável para a gente. 25 anos. Quando falamos que um pastor ficou numa igreja 20 anos, as pessoas assustam: o quê? 20 anos? 30 anos? Meu Deus! 40 anos, como que vocês aguentaram esse tempo todo, pastor? Mas Abraão ficou reconhecido como o pai da fé e amigo de Deus. E hoje eu quero falar sobre a pequena fé, que é algo que muitas vezes nós não tratamos. Toda a cristandade, todos os crentes são descendentes de Abraão. E hoje eu quero falar sobre essa
pequena fé, fazer algumas considerações nessa sentença, nessa indagação que Jesus faz aos seus discípulos. Vós valeis muito mais do que os pardais e do que a erva do campo, homens de pequena fé. A primeira consideração, quem eram as pessoas às quais o Senhor proferiu essa sentença? Jesus aqui fala exclusivamente àqueles que já têm fé. E eu estou falando de fé verdadeira. Nós sabemos que todos têm algum tipo de fé, em alguém ou em alguma coisa. Não é à toa que o João de Deus atendia milhares de pessoas ao longo da semana, porque aquelas pessoas tinham fé que ele iria, de alguma forma, beneficiá-las, curá-las, e pessoas do país inteiro e até do mundo iam lá em Abadiânia para receberem um passe ou, sei lá, uma benzeção do João de Deus, em busca de uma cura. Tinham algum tipo de fé. Mas a fé que eu estou querendo me referir aqui não é essa fé geral, mas é a fé no Senhor. Essas duas palavras foram ditas acerca de pessoas sobre as quais Jesus usou a expressão vosso Pai Celeste. Se o vosso Pai Celeste alimenta as aves e veste a erva do campo, ou seja, Jesus está se dirigindo a crentes, a pessoas que creram nele. E nesse sentido nós somos essa descendência de crentes também. Essa palavra é dirigida a nós. Talvez pensemos, Jesus aqui está se direcionando a pessoas que tinham uma fé muito prematura, muito imatura, muito incipiente, não haviam muitas provas, então não é a mim, ou essa palavra não é para mim. Essa palavra de Jesus é para as pessoas daqueles dias. Mas veja que a palavra de Jesus é para aquelas pessoas que já estavam crendo nele. Veja que em João capítulo 1, verso 12, Jesus se dirigiu a Deus como o Pai dele e aos fariseus, dizendo que o pai dos fariseus, no Evangelho de João 8,44, o pai deles era o diabo. Ou seja, há uma distinção aqui. Essas palavras são para os crentes. E Jesus nunca quis ensinar uma suposta paternidade universal de Deus, de que Deus é Pai de todos. Aquela máxima que muitos crentes na evangelização utilizam é uma grande verdade. Deus não é Pai de todos, Deus é Criador de todos. Pai, Ele é daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, essas palavras, que Jesus dirige do seu Evangelho, o Evangelho tem duas vertentes. Nós dizemos que é uma vertente negativa, não no sentido de que é pessimista, mas é evidenciando o que nós somos, pecadores, absolutamente necessitados da misericórdia de Deus. Isso abarca a todos os seres humanos. E positivamente, esse Evangelho diz ao mundo que a única necessidade que realmente vai ser plenamente suprida é a necessidade de redenção eterna na pessoa de Cristo Jesus. A bênção principal, a bênção plena nessa vida é uma crença em Cristo Jesus. É nesse sentido que entra o desenvolvimento da nossa fé. Portanto, nosso Senhor não estava falando sobre qualquer pessoa, ou de forma indistintiva. Na verdade, a mensagem cristã não dá conforto aos que não creem. Essa é a grande verdade. Nós vivemos num país que o Evangelho se tornou meio moda. Você usar palavras da Bíblia de maneira, seletiva para trazer conforto às pessoas. E o Evangelho não veio para trazer conforto, especialmente para aqueles que não são crentes. O Evangelho veio para trazer desespero aos que não são crentes. Desespero por salvação, porque o Evangelho evidencia a sua real condição sem Cristo. Aqueles que estão sem Cristo, se morrerem, vão para o inferno. É essa a mensagem. Que conforto essa mensagem traz para aqueles que estão perdidos? Essa mensagem traz uma inquietação. Mas, então, as palavras de Jesus são, essas daqui, de pequena fé, são dirigidas àqueles
que ouviram acerca das bem-aventuranças, e esses é que recebem essa palavra do Senhor. Portanto, essas palavras destinam-se àqueles que são humildes de espírito, àqueles que lamentam, chorando em razão do seu senso de culpa, de pecado, àqueles que já se viram como indivíduos verdadeiramente perdidos e impotentes diante desse Deus, àqueles que são mansos e que por isso mesmo têm fome e sede de justiça, percebendo que esta justiça só pode ser obtida em Cristo Jesus. Não existe justiça com as próprias mãos. A verdadeira justiça, a plena justiça é em Cristo Jesus. Esses têm a verdadeira fé. Os demais não têm fé verdadeira. Então, essa é a primeira consideração que eu quero fazer. Essa palavra é dirigida aos que creem. A segunda, aliás, deixa-me ver aqui. Eu já estava na segunda, né? Era essa daqui. Já estava na segunda. O que Jesus entende por pequena fé? O que essas palavras realmente significam? Ora, se eu acreditei que iria ser salvo, será que essa crença não é suficiente para que eu seja salvo? Que tipo de fé que Jesus está falando aqui? Então, a maneira correta de nós respondermos a essa pergunta, o que é essa fé, é atentando para o contexto anterior da passagem. Jesus fala sobre ansiedade. Todos têm ansiedade. E eu penso que até o próprio Senhor Jesus, em dado momento, se viu tomado por esse sentimento de angústia pelo que iria acontecer consigo mesmo no futuro próximo, no jardim do Getsêmani. Uma ansiedade, percebendo que a morte seria inevitável. Eu imagino aquelas pessoas que têm uma cirurgia para fazer no dia seguinte, e é uma cirurgia complexa, com anestesia geral, ela vai ter que dormir, depois vai ter que passar pelo UTI, aí tem a recuperação, e a cirurgia vai ser no outro dia de manhã. Normalmente quem nunca fez uma cirurgia, dificilmente vai dormir à noite. Ela vai ficar pensando, puxa, eu vou ter que fazer uma cirurgia amanhã. Eu vou ter que tomar anestesia geral. E a pessoa começa a pensar um monte de coisas e não consegue dormir. Ela vai antecipando os acontecimentos. E muitas vezes acontece não de forma tão terrível como ela imaginou. Jesus está tratando dessa ansiedade que nos trava, essa ansiedade que nos adoece, essa ansiedade que achata a nossa fé, a nossa crença nele. E Jesus chega a um ponto da narrativa sobre a ansiedade que ele diz que quem anda desse jeito, com esse sentimento forte de ansiedade, são gentios, ou seja, aqueles que não têm fé verdadeira, aqueles que são conduzidos pelas coisas desta vida. A ansiedade deles é até justificada, porque é o que eles acreditam, e está limitada apenas a essa crença na questão temporal. Mas a pequena fé que Jesus está falando aqui, não é a fé salvadora, é a fé que deve ser exercitada diariamente. Veja que Jesus fala de coisas ordinárias da natureza, os pássaros se alimentando, isso é algo comum, é algo que nós nem percebemos. Nós não vemos os passarinhos à noite preocupados em levantar-se no outro dia, cedo para trabalhar, para trazer o alimento para casa. Eles vão vivendo de forma instintiva e sendo alimentados pelo Criador, sem preocupações maiores em relação ao futuro. A erva do campo, na primavera, que é a época das flores, a época da beleza exuberante da natureza, em que os vales, as florestas são revestidas de verde, diversas cores. E Jesus diz que nem Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua pompa, com todo o seu glamour, se vestiu tão bem como os lírios do campo. Ou seja, a preocupação das pessoas daqueles dias era com comer e vestir. Era essa a preocupação deles. O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Onde eu vou dormir? E eram tomados por ansiedade. Jesus, quando esteve entre nós, ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, e isso foi intencional.
Eu costumo dizer que Jesus era um sem-teto, mas não pertencia ao MST. Foi intencional, porque cada passo que ele dava era de acordo com a vontade de Deus e na absoluta dependência de Deus. Aí muitos diriam, pastor, então a gente tem que viver assim, sem preocupar-se com a propriedade privada. Assim. Não, não é isso. Nós estamos num regime capitalista. E o regime capitalista pregou isso, você tem que ter sua casa, tem que ter o seu carro, tem que ter o seu trabalho, o seu emprego, e procurar um melhor sustento para a sua família, uma boa educação para os seus filhos. Não há nada de errado nisso. O problema é quando nós vivemos igualzinho aos gentios entre os domingos. Esse é o problema. O problema é quando temos uma pequena fé no nosso dia a dia. Essa é a dificuldade. Jesus aqui não fala de salvação. Pressupõe-se que aquelas pessoas já haviam sido alcançadas. Mas distantes desse contexto de culto, desse contexto de devoção, elas viviam iguais os ímpios, com as mesmas preocupações dos ímpios. A indagação que o Senhor quer que façamos essa noite: como que nós estamos entre os domingos? Nós estamos vivendo como cristãos que têm esperança nas promessas do Senhor, ou estamos vivendo tomados das ansiedades das pessoas que vivem neste mundo? É isso que é pequena fé. É nesse sentido. Então, a pequena fé, ela não vai se restringir apenas, eu sou salvo, que maravilha. Mas a pequena fé nos alcança nessas dificuldades do dia a dia. E a fé deve ser aplicada em todas as situações da nossa vida, especialmente no dia a dia. Especialmente no dia a dia. Ser crente nas grandes e pequenas coisas do dia a dia. Mas além de se dirigir a crentes e dessa pequena fé ser uma crença limitada nas promessas, porque a pequena fé acaba sendo uma crença limitada nas promessas do Senhor, uma outra consideração que eu quero fazer é que Jesus não está aqui afirmando que nós não temos fé. Todo crente tem fé. Às vezes, conversando com alguns irmãos, eles dizem, pastor, eu não tenho fé. Eu não tenho fé. Ora por mim porque eu não tenho fé. O correto realmente é dizer, pastor, a minha fé é pequena. Quem teve falta de fé foi aquele centurião que pediu para o Senhor Jesus curar o seu conservo. E Jesus disse, tu crê? Ele disse, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Ou seja, ele está dizendo que não tinha fé. Mas nós temos fé. Jesus não está dizendo aqui que o cristão passa por momentos de aridez de fé, de inexistência de fé. A fé está lá, está presente. Você pode estar no fundo do poço, na mais aguda tribulação. E o que é impressionante é que essa fé é capaz de renascer das cinzas como a fênix mesmo. E parece que a fé cristã, ela fica mais vigorosa, mais pungente, mais viva com as provações. Eu li um livro certa feita, vários livros me impactaram, além da Bíblia, obviamente, denominado As Catacumbas de Roma. No período em que estourou a maior perseguição à cristandade em toda a história da igreja. E em Roma, os cristãos eram terrivelmente perseguidos. E daí, quanto mais perseguiam os cristãos, parecia que mais jogavam lenha no coração incendiado pela fé deles. E os cristãos passaram a se reunir nas chamadas catacumbas de Roma, que eram uma espécie de cavernas subterrâneas, se reuniam em pequenos grupos para não chamar a atenção, e uma perseguição muito forte, muito feroz. O que nós acabamos de fazer aqui, um culto público com uma maior quantidade de pessoas, era feito num grupo menor de crentes. Eles cantavam, oravam uns pelos outros, oravam a Deus, louvavam a Deus, liam as Escrituras, refletiam sobre as Escrituras, e ali nos corredores, eles escreviam versículos de esperança no Senhor, de que a vida cristã plena não era nesse mundo, mas era com o Senhor.
Quanto mais perseguiam esses crentes, mais vivos e mais atuantes eles eram. Meus irmãos, a fé não deixa de existir. A fé está no coração. Nós podemos passar por momentos de frieza espiritual, por momentos difíceis e daí por diante, mas essa fé vai estar lá. O crente verdadeiro vai ser tocado por essa fé no Senhor. O Salmo 139 é um texto intrigante. O salmista chega a dizer: Senhor, como que eu vou fugir da tua presença? Como que eu vou? Olha só a consciência de fé da existência de Deus. Se eu subo aos céus, lá tu estás. Se eu vou ao mais profundo do abismo e lá armo um local para eu me esconder de tudo e de todos, o Senhor vai estar lá também. Não tem como fugir da presença de Deus. Então a fé vai ser uma constante na vida do crente, ainda que ele esteja numa situação perniciosa, mas a fé vai estar presente. E por fim, além de Jesus se dirigir a crentes, e que essa pequena fé é muito limitada, frágil, e que Jesus não está aqui dizendo que nós não temos fé, uma outra consideração é que nós temos de ter por alvo uma fé maior. Eu tenho aproveitado essas mensagens iniciais do ano, exatamente para estimular a igreja em algumas direções. Nós precisamos tomar algumas atitudes em relação à nossa vida. Esse ano tem de ser um ano diferente para nós, uma postura diferente diante de Deus. Não é porque, é o ano da vitória, aquelas conversas bobas que nós vemos de teologia da... Não, mas tem que ser um ano diferente para nós, para a nossa vida cristã. Então, um dos alvos desse ano que eu quero desafiar a igreja, a todos nós, é que cultivemos uma fé maior. Ora, se Jesus está falando de uma pequena fé, essa fé pode crescer. Essa fé pode se desenvolver, pode se avantajar. É igual o amor. O amor ao Senhor pode ser raquítico, mas nós podemos crescer também em amor. É possível que isso aconteça, mas é necessário que nós cultivemos isso. A nossa dificuldade é não percebermos o que somos como filhos de Deus, os privilégios, e nem percebermos de uma maneira muito clara os propósitos que Deus tem para a nossa vida de maneira individual. Precisamos buscar isso. Como igreja nós já sabemos, esse ano estamos com o lema, uma igreja que vive para servir com alegria. Eu não coloquei servir a Deus apenas, porque isso nós já fazemos. Mas o servir de uma maneira geral, servir ao próximo, servir à esposa, ao esposo, os filhos, aos vizinhos, à sociedade, de maneira geral. Nós vivemos para servir e com alegria. Isso não deve ser um fardo, isso não deve ser um peso. Se o está sendo, algo está errado com a nossa fé, com o nosso coração. Somos convocados a servir com alegria. Então, o grande desafio diante de uma fé raquítica, pequena, é procurar os propósitos que Deus tem para a vida e para a sua vida pessoal. Isso daí em oração e diante da leitura das Escrituras, Deus vai mostrar. A erva está hoje no campo, mas amanhã é lançada no forno para assar o pão. Mas os filhos de Deus são destinados para a glória. É isso que é maravilhoso. A erva tem toda a exuberância, toda a beleza, toda a formosura, mas logo fenece, e quando fenece, murcha, não serve para nada a não ser queimada. O crente não é assim. O crente foi chamado para a glória do Senhor. Todos os propósitos e as promessas de Deus são dirigidas a nós e feitos somente a nós, a igreja. Nós somos depositários das promessas do Senhor e devemos nos apropriar disso. E quando nós internalizamos essas verdades, a preocupação perde a sua força. Aplicamos a lógica bíblica, porque se nós, Romanos 5,10,
Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não importa o que venha a suceder conosco. Romanos, capítulo 8, verso 32, nos diz o seguinte: aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O verso 33, no capítulo 8 de Romanos, diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Certamente, se não estamos passando por situações assim, esse ano nós enfrentaremos problemas, aflições, tristezas, perdas. Quantos irmãos não entraram em 2018 sem perdas, e esse ano perderam um cônjuge, perderam um pai, uma mãe, tiveram perdas? Certamente muitos esse ano passarão por isso. Mas o apóstolo Paulo diz em Romanos 8,37 que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas tribulações somos mais do que vencedores, porque a nossa expectativa não está firmada nas coisas desta terra, deste mundo. Embora as coisas deste mundo sejam aprazíveis, boas, agradáveis, mas nós sabemos que não somos daqui. Por isso que em face das tribulações, nós não ficamos arrasados, nós não ficamos destruídos. Por isso, irmãos, que Neemias, quando recebeu notícias de Jerusalém, se entristeceu, se abateu, passou dias chorando e orando. Mas dias depois, Neemias foi tomado por um ânimo e um vigor de Deus para reconstruir a cidade. E enquanto Neemias reconstruía a cidade, não derramou uma gota de lágrima, porque ele sabia em quem estava crendo. Quando nós temos essa consciência, nós passamos com mais vigor nas tribulações. Se Deus de tal maneira veste a erva, quanto mais Ele vestirá a nós. O nosso Pai Celestial, que contempla os pássaros, alimenta-os. E eu quero fazer a pergunta que Jesus fez: será que nós não somos mais valiosos do que os pássaros, do que a erva do campo? Embora vivamos numa sociedade que meio que inverteu os valores, as pessoas amam mais os animais do que os seres humanos, amam mais um pet do que um ser humano, ao ponto de chamarem um pet de filho, ou de parente. É inversão de valores. Pois saiba que você vale muito mais que um pet. O pet mais mimado do mundo. Você vale muito mais para Deus do que isso. Essa é a indagação que o Senhor faz. Será que nós não valemos muito mais do que os pássaros e a erva do campo? Então eu quero concluir, meus irmãos. Essa noite eu fiz essas considerações. Quem eram as pessoas às quais o Senhor proferiu essa sentença? Crentes. O que Jesus entende por pequena fé? Uma fé limitada, uma fé que não abraça todas as promessas da Bíblia, das Escrituras. Jesus aqui não está afirmando que não temos fé, nós já temos. E o desafio é que tenhamos uma fé maior esse ano. Que no balanço do final de 2019, a despeito do que venhamos a atravessar, cheguemos à conclusão: esse ano eu falhei na dieta, esse ano eu falhei nos estudos, eu falhei no casamento, eu falhei na criação dos meus filhos, falhei até mesmo na igreja, mas esse ano a minha fé aumentou. Esse ano eu estou com mais fé no meu Redentor, porque errar, nós vamos errar com todos, mas a nossa fé precisa ser aumentada a cada passo que damos. A pequena fé deve-se à falha de não aplicarmos aquilo que reivindicamos saber e crer às circunstâncias e os detalhes da vida. Peça a Deus essa noite que lhe ensine a exercitar essa pequena fé nas situações do dia a dia.
os irmãos vão ver que diferença isso vai fazer. Quando essa fé sai das quatro paredes, quando essa fé sai do que é teórico, apenas do que se vê na Bíblia, mas quando isso desce para o nosso coração e se transforma em prática, muita coisa muda, muita coisa muda. Não seja conduzido por impulsos pecaminosos, não seja conduzido por ambição, não seja conduzido por raiva, por ódio, por vingança, não seja conduzido por nada dessas coisas. Seja conduzido por uma fé viva no Senhor. O Senhor Jesus aqui usa como exemplo a ansiedade, mas há pessoas que são movidas por outras coisas. Amanhã, quando você levantar-se para trabalhar, não vá motivado pelo salário, ou pelo peso da obrigação, vá motivado pela fé no Senhor, de que você no seu trabalho está servindo ao Senhor. Você pode ser um instrumento de Deus para transformar outras pessoas. O seu casamento está difícil, a criação dos filhos está difícil, a convivência com aquele vizinho inoportuno e inconveniente está difícil. Peça a Deus estratégias, peça a Deus que aumente sua fé em meio a essas situações. Então, que Deus possa essa noite aplicar essas palavras ao nosso coração. A pergunta que Jesus fez quando estava naquela tempestade com os seus discípulos, e algumas perguntas de Jesus eu costumo dizer que parecem que não tem nada a ver. Lucas capítulo 8, verso 23 a 25, eles estavam numa tempestade, e aí os discípulos dizem: Senhor, nós vamos morrer. Aí Jesus diz: mas vocês não têm fé? Uma situação do dia a dia, uma situação de aperto, e às vezes nós dizemos: Senhor, mas por que isso? E o Senhor está dizendo: vocês não têm fé. Parece que não tem nada a ver com a situação. É a mesma pergunta que o Senhor faz essa noite a nós: onde está a nossa fé? Onde está a vossa fé? Será que nós a possuímos? É verdade, mas onde está a nossa fé? Devemos cuidar para que a nossa fé esteja onde ela deve estar em determinado momento, exatamente onde ela deve estar. É necessário que apliquemos a nossa fé. A pequena fé não consegue fazer essas coisas. A pequena fé só fica domingo de manhã e domingo à noite na igreja. A pequena fé só fica no momento de oração. A pequena fé não dá o domínio próprio, a pequena fé não vence as tentações, a pequena fé não vai te dar condições de ter uma vida cristã vitoriosa. Infelizmente não. Mas uma fé exercitada no Senhor, sim. Então, meus amados irmãos, não andemos ansiosos, antes exercitemos a fé. Que compreendamos essa verdade bíblica e a apliquemos a todos os detalhes da nossa vida. Amém.